Bem-vindos! Boa tarde! Manigo, vá! Ricardo Hertz! Bem-vindos à Semana Mundial do Brincar! É isso aí, galera! Uhul! Agora vamos continuar com a discussão? Ah, e vai fazer mais uma música agora, é isso? Então, bora fazer mais uma música. Essa música foi a Boinas, Bigodes e Guarda-Chuvas, que é uma homenagem à boina do Milton Nascimento, os bigodes do Dori Caymmi e os guarda-chuvas, e os, na verdade não é guarda-chuva, é sombrinha, né? Do frevo lá de Olinda. E agora vamos fazer um forrozinho, chama Mourinho. Bora!
É isso aí. Valeu, pessoal. Boa tarde. Agora vamos deixar vocês com o Reinaldo e com o Wellington. E valeu, boa live para vocês. Uma honra participar. Amigo, vá. Ricardo Retz. Até já. Muito obrigada, Ricardo e Vanille, pela apresentação brilhante de vocês, trazendo música, trazendo alegria, trazendo calor, abrilhantando ainda mais essa nossa tarde de hoje. Muito obrigada mesmo. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro, a mais esta live. Hoje nós vamos falar sobre o brincar que cura, que é algo incrível esse tema, e mais incrível ainda é que nós estamos com 2 ícones aqui na nossa frente, na nossa sala, né, na sala de vocês, para poder compartilhar um pouco dessas experiências conosco. Essa transmissão está sendo realizada pelo Instituto Olinto Marques de Paulo, que acredita na educação, que faz educação como um caminho de transformação social. Está sendo retransmitida pelo movimento São Paulo, Capital do Brincar, que está nascendo nessa semana com força total, com a intenção de mudar São Paulo, para que São Paulo seja uma cidade brincante, para que seja uma cidade educadora, uma cidade acolhedora, para que o brincar de fato seja um direito de todos nós. E a gente vai falar hoje não do brincar lá fora, né, que é esse movimento que a gente está falando dos ambientes lá fora, mas a gente vai falar do ambiente aqui dentro, do ambiente interno, que esse ambiente só depende da gente. É um ambiente que o Instituto Olinto fala muito e trabalha muito isso nas unidades, junto com as pessoas. Então, a gente sabe que quando esse ambiente interno não está bem organizado, não está muito adequado, ele gera um monte de coisa. Ansiedade, medos, inseguranças, enfim, várias doenças, inclusive. Aí vai uma lista de coisas, né? E aí a gente está aqui na frente de 2 doutores, um doutor da alegria e o doutor brincar, que vai poder falar pra gente um pouquinho, né, desse remédio. Que remédio é esse remédio tarja branca que vocês vão estar aí prescrevendo para nós? Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou deixar agora com vocês, tudo bem? Bom, galera, boa tarde. Eu quero agradecer ao Instituto Olinto Marques de Paulo por criar essa oportunidade dessa live, principalmente celebrando o brincar. E quando eu estava ouvindo a Sara falando sobre o brincar, que tem o poder de transformar uma cidade como São Paulo numa cidade acolhedora, numa cidade educadora, eu não tenho como não pensar no meu querido amigo Gilberto Dimenstein, que dedicou assim a sua vida para a questão da cidade educadora. Então, eu gostaria de celebrar ele também nesse encontro de hoje, porque essa é a força do brincar. Eu tive a experiência de, durante 30 anos, trabalhar como um besterologista, né, um palhaço que atua dentro dos hospitais, e o que eu nunca pensei que fosse possível era exatamente isso, que dentro de uma situação de internação, de dor, que a criança fosse se abrir para brincar. Mas a primeira vez que eu visitei o trabalho dos palhaços em hospital, lá em Nova York, com o Clown Care Unit, que foi a primeira organização que começou esse trabalho, eu fiquei boquiaberto, porque o que eu aprendi é que você não nega a doença, você não nega o problema, mas você se conecta com o lado mais saudável da criança. E dentro de um processo de hospitalização, o mais importante para a criança é poder acessar a sua potência, o seu lado mais saudável. E o melhor jeito de fazer isso é brincar, é oferecer a oportunidade da criança ser criança na diversidade. Agora, para fazer isso, a gente tem que ir com outro cuidado, né? Você não pode chegar como se você estivesse brincando no quintal de casa, na praça. A gente tem que
chegar perto, buscar o contato olho no olho, pedir licença para entrar no quarto, pedir licença para chegar perto. Então, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer uma conexão para que a criança possa sentir confiança de deixar a gente entrar e aí então a gente criar uma história linda com começo, meio e fim. Rir também não tem contraindicação. Se divertir não tem contraindicação. E durante todos os 30 anos que eu atuei como um palhaço no hospital, sendo 27 deles junto com os Doutores da Alegria, eu só tenho experiências que mudaram o meu jeito de ver a vida. E, inclusive, quero mandar também o meu carinho para toda a equipe dos Doutores da Alegria, que estão, nesse momento de pandemia, impossibilitados de estar no hospital, mas palhaços são seres altamente inquietos, ainda bem, tal qual crianças, né? E eles criaram o Delivery Besteirológico. Então, você pode assistir o Delivery Besteirológico no Instagram do Doutores, e que é uma forma da gente poder levar o nosso trabalho não só para as crianças, mas para o grande hospital no qual a gente está vivendo hoje, uma vez que estamos todos internados nas nossas casas e tal qual crianças, a gente não vê a hora de sair, né, para poder brincar. E como é que a gente vai brincar quando a gente sair? Não tenho a mínima ideia, porque a minha função como palhaço não é trazer respostas, mas brincar com as perguntas. Mas uma coisa eu queria dizer para vocês. O trabalho como palhaço no hospital, nos Estados Unidos, aqui no Brasil com doutores, foi me mostrando que a questão da alegria, cada vez que a gente interagia com a criança, os pais, os profissionais de saúde, todo mundo fazia parte. Então foi aí que eu vi que, espera aí um pouquinho, quando a gente fala em brincar, a gente pensa muito na criança. Mas, na verdade, brincar não tem contraindicação. É bom para todas as pessoas, para todas as idades. E aí eu comecei a estudar um pouco mais o brincar na fase adulta. E o que eu me dei conta, galera? Que sempre tem um momento na vida da gente que alguém chega e fala: acabou a brincadeira, agora é sério. E quando a gente entra nessa frequência, acabou a brincadeira, agora é sério, é aí que provavelmente começam a se abrir muitos espaços de oportunidade de neurose. Então, a gente precisa mudar esse jeito, a gente precisa virar essa chave, mudar esse jeito de ver a vida e se relacionar com ela, porque as civilizações indígenas, por exemplo, elas dão tanta importância para o brincar que existem as atividades próprias para os adultos da tribo poderem brincar entre eles, e tudo com muita organização, tudo com muito método e com muito significado. E o que acontece? Galera, para a gente brincar, naturalmente precisa ter algo chamado confiança. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de continuar brincando juntas, na adolescência, na fase adulta, a gente percebe que os laços de confiança, os laços de amizade, a conexão com a nossa potência, tudo isso fica muito mais facilmente acessível, porque isso começa também a trazer para a nossa mente e para o nosso modo de dialogar com a vida a nossa inteligência lúdica. E o que é inteligência lúdica? É exatamente o princípio do brincar. Que é um exemplo. Quando eu era criança, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, todo sábado de manhã minha mãe falava: se apronta porque a gente vai para a cidade. Isso significava ir para o centro da cidade, lá onde tinha o mapping, o teatro municipal. E eu me lembro que as calçadas elas tinham padrões de uma lajota branca e uma lajota preta. E, de repente, sempre que eu andava naquelas calçadas, eu escolhia: agora vou só pisar nas brancas, ou agora vou só pisar nas pretas. E, naturalmente, eu começava um jogo.
É claro que eu não estava contando isso para minha mãe, então ela sempre me perguntava: o que você está fazendo? Por que você está andando assim? E aí, então, é que eu contava, e ela falava: ah, meu Deus, sempre brincando. Pois é, eu queria perguntar para vocês que estão aqui nos assistindo, vocês tinham alguma brincadeira secreta, exatamente como essa, que você tivesse criado na sua vida, quando você era criança, e que abria justamente para você essa oportunidade de brincar, mesmo quando você estava numa missão que não era necessariamente uma brincadeira, que talvez fosse até divertida, mas que você abrisse um espaço para você continuar brincando, mesmo estando numa situação diferente. Pensa um pouquinho. Algum de vocês fazia isso? Olha, se veio alguma memória para você, então esse é o melhor exemplo que eu posso oferecer do que significa a nossa inteligência lúdica, ou seja, a capacidade de ver o brincar em todos os aspectos da nossa relação com a vida. E aí, quanto mais eu comecei a me aprofundar nesse estudo, eu vi que em inglês o verbo brincar ele é definido como play. E play em inglês significa você brincar, significa você jogar um jogo, significa você brincar de ser outra pessoa quando você atua no teatro. Então ele é um verbo que ele exprime várias formas do brincar. E aí tem um médico de Nova York, o Dr. Stuart Brown, que tem uma fala muito bonita no TED, inclusive, eu recomendo para todo mundo. O Dr. Stuart Brown, ele fala exatamente isso. O oposto de play é depressão. E ele, com o Play Institute, fez um trabalho de pesquisa incrível junto à população encarcerada. E o que ele pôde ver foi a reconexão de muitos desses detentos com melhores momentos das suas vidas. E eles puderam se dar conta da força que isso tinha. Para quê? Para mostrar no presente, através da lembrança afetiva do passado, mostrar no presente quem aquela pessoa era na sua essência. Uma pessoa que amava brincar, que amava se divertir. Então, ao acessar essa memória, essas pessoas começavam a se reconectar e a lembrar de como eram aqueles tempos, de como ela se divertia naquele momento. Isso passou a ser um motivador para uma mudança de atitude. Então, eu convido vocês a conhecer o trabalho do Dr. Stuart Brown, do Play Institute. Ele tem até um livro que ainda não foi traduzido para o Brasil, chama Play, que é maravilhoso, que mostra que brincar, galera, não é só para criança, muito pelo contrário, é para todas as idades, indistintamente. E eu quero agora passar a bola para o meu amigo Reinaldo Nascimento, porque o Reinaldo me mostrou uma outra dimensão do brincar através da pedagogia de emergência. O brincar em momentos de trauma. E quando eu conheci o trabalho da pedagogia de emergência, para mim foi como entrar no hospital como palhaço pela primeira vez, de novo, 20 e poucos anos depois, com aquela experiência. E entender essa conexão, que aquilo que acontecia dentro do hospital, que envolvia crianças, médicos, enfermeiras, profissionais de saúde, famílias, aquilo podia ser feito fora desse ambiente hospitalar e com um resultado simplesmente mágico. Então, meus queridos e minhas queridas, eu vou agora dar espaço para a gente ouvir o nosso querido Reinaldo Nascimento, que vai contar para nós da importância do brincar pelo olhar da pedagogia de emergência. Quero agradecer essa dupla de músicos maravilhosa que nos encantou, porque a música também, né, coloca
os nossos neurônios, as nossas células, tudo brincando e agitando. E aí, então, a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Sobre brincar. E agora com vocês, Reinaldo Nascimento. Tem uma coisa. Antes do Rei, eu queria falar uma coisa. Todo mundo que está assistindo, aproveita, chama todo mundo para assistir e vem dar uma curtida. Sabe por quê? A cada 10 curtidas, uma cesta básica hoje vai ser doada para uma instituição. Então, vamos começar a brincar de quem dá mais curtida nessa página hoje, durante essa hora que a gente vai estar aqui, para que a gente possa distribuir milhares de cestas básicas para organizações. Eu, por exemplo, estou direcionando todas as cestas básicas desse meu horário para a instituição Lapidar. Então, galera, por favor, vamos aí começar a dar os seus likes, convidar todo mundo também para entrar e dar os likes, porque olha só, essa é uma live com causa. Tudo que você tem que fazer é acessar e curtir, tá bom? Curtam agora Reinaldo Nascimento. Agora, pô, tá vendo essa tecnologia? Não, eu tô super feliz, super animado, assim, não é todos os dias que numa sala de bate-papo com o Wellington, com o Ricardo Herz, com a Sara, com o Daniel aqui escondidinho, fazendo tudo que vocês nem imaginam, se não fosse ele nada daria certo. Isso é a arte de brincar aqui atrás das telas. E hoje de manhã eu acordei pensando, pô, que legal, que privilégio, assim, poder fazer parte de um movimento tão grande como a Semana Mundial do Brincar. Eu sei que parece que é só uma live, assim, mas eu sei quantas pessoas, assim, milhares de pessoas no Brasil inteiro estão discutindo brincar, a infância da molecada. Muitas pessoas agora estão pensando na própria infância. Para mim é uma alegria muito grande, assim. Eu não queria fazer nenhuma live, porque eu confesso que estou aprendendo a lidar com tudo isso, mas eu também confio muito no trabalho do Instituto Olinto Marx. Assim, eu sei, todas as vezes que eu estou com eles estão com as malas cheias de materiais, com brinquedos debaixo do braço, estão correndo, estão suando que nem a gente está suando, estão brincando junto com a gente, estão participando de todos os outros eventos, estão sempre aprendendo. Assim, isso para mim é realmente, assim, me comove muito. E nesses tempos de pandemia a gente fica sempre achando que não dá para brincar, que não dá para fazer nada, que assim, e a gente precisa realmente pensar no brincar, mas pensar com carinho mesmo. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem da minha colega, da minha amiga, da minha primeira coordenadora pedagógica. Ela falou: Reinaldo, começa a sua fala falando aquilo que você sempre fala. E aquilo que eu sempre falo é que brincar é como amar, assim, não dá para, ninguém ama pela metade. Quando você brinca, você se entrega. E aí tanto faz se você tem 3, 4, 5, 50, 70, 80 anos. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei na faixa de Gaza, e aí eu nunca pensei que um dia ia para a faixa de Gaza. E antes de ir para a faixa de Gaza, eu escolhi 2 músicas em árabe para cantar, para aprender, para chegar lá meio assim, eu também sei cantar um pouquinho em árabe. E eu comecei a cantar e a molecada ficou super feliz, ficou super animada, assim, começaram a dançar e me agarrar e me abraçar. Aí quando eu terminei a música, eles falaram: "Nossa, professor, português é tão bonito, né? Assim, que lindo o seu português." E aí eu fiquei pensando, isso é árabe, é o melhor árabe do mundo, assim, fiquei 2 semanas cantando esse negócio. E aí eu falei: não, tudo bem, então vou cantar outra. E essa outra música foi assim, eles ficaram mais felizes ainda, aí começaram a fazer coreografias, começaram a se jogar no chão, e o chão era muito sujo, eu estava com medo depois de os pais brigarem comigo. E quando eu acabei a música, eles falaram: professor, a gente vai conversar com os nossos pais, o senhor vai ganhar uma barraca e vai morar aqui com a gente, porque enquanto nós não aprendemos o português, o senhor não vai embora.
porque é a língua mais bonita do mundo. E aí, quando acabou a roda, eles me levaram mesmo para conversar com os pais, e aí os pais me serviram chá, e era muito chá, e eu achava que tinha que beber rápido para ficar tranquilo. Quanto mais você bebe rápido, mais você ganha chá, e aí ficou aquela coisa. E os pais falaram para mim, assim, com muita naturalidade, tá vendo? A gente fica aqui falando de guerra, e a molecada não aguenta isso, a molecada quer só brincar. Vem um maluco lá do Brasil, por que que vem alguém do Brasil brincar com os nossos filhos? Por que que tem alguém fazendo essas musiquinhas aí que a gente não entende nada? E eu pensando, pô, os filhos acham que é português, os outros não entendem nada, o que que eu estou fazendo aqui? E, e a partir desse momento eu comecei a pensar, principalmente numa conversa que eu tive com o Wellington uma vez, que ele fala muito assim do o brincar para fluir. E, na verdade, é por isso que a gente brinca na pedagogia de emergência. A gente brinca de tudo. A gente brinca de cantar, a gente brinca de pintar, de dançar, a gente brinca de passear. Mesmo no meio de tantos destroços, a gente está brincando de passear, a gente está brincando de fazer aquarela, a gente está brincando de fazer teatro, a gente está brincando de fazer aritmia. E as crianças realmente depois começam a fluir. Eu lembro também uma vez que eu estava no Quênia e à noite, assim, tardezinha, nós estávamos passeando pelo campo de refugiados. E, de repente, as crianças estavam cantando as musiquinhas que elas tinham aprendido de manhã conosco. E aí a gente percebeu no outro dia como elas estavam bem relaxadas, como os pais também estavam bem relaxados. Porque, normalmente, eles ficam falando sobre problemas, sobre as situações difíceis. E é uma situação bem complicada mesmo. As crianças hoje estão vivendo situações muito difíceis. Mas a gente não pode esquecer que o alimento, num primeiro momento, provavelmente o alimento necessário é esse físico, no Brasil nós diríamos o arroz e o feijão. Mas chega um momento que as crianças também precisam desse alimento para a alma. Então a gente precisa realmente brincar de passear, esquecer por um momento que a brincadeira não faz sentido, acabar com essa coisa de acabou a brincadeira, agora é sério. O Elito e eu, a gente sempre fala como as pessoas falam muito isso. E os adultos também, sabe? Eu acho que os adultos, eles sabem, assim, como o Wellington falou, eu tenho certeza, se eu perguntar agora quando foi a última vez que vocês brincaram, muitos talvez se assustem. Alguns vão falar, não, eu brinquei antes da pandemia porque eu sou professor e eu brinco com os meus alunos. Não, a pergunta é assim, quando foi a última vez que você brincou? E aí talvez você tome um susto, porque talvez tenha sido há 10 anos, há 15 anos, talvez há 3 meses. Mas se eu pergunto assim, o que você sentiu, qual foi a brincadeira que você mais gostava, aí começa essas memórias, começa aquela sensação, nossa, como era legal. E até hoje, quando eu passo nas ruas e vejo caminhada no asfalto, eu fico pensando, nossa, por que alguém coloca céu aqui e inferno lá no outro lado? Por que a gente tem que passar por isso? E aí eu lembro também de uma situação bem bonita quando eu estava no Nepal, e aí a gente estava cantando, e eu estava cantando com os pequenininhos, e aí eu baixei, assim, para ficar mais perto dele, para poder olhar mais nos olhinhos deles, e toda vez que eu me assim, que eu abaixava um pouquinho, eles também se abaixavam, eu abaixava mais um pouquinho, eles se abaixavam, eu falei, pô, mas aí eu não aguento, né? Assim, como é que eu vou ficar me abaixando tanto? E aí quando eu levantei, porque eu não aguentava mais ficar me abaixando, todos os alunos ficaram nas pontinhas dos pés. E aí eu perguntei, mas por que vocês estão fazendo isso? Eles falaram, o senhor não pode mais diminuir de tamanho, mas a gente vai crescer e a gente vai ficar que nem você. E aí você percebe como o mundo dessas crianças realmente é bonito, assim, não teve nenhum país assolado por dificuldades que a gente não tenha visto como brincar é importante. E aí alguns pais sempre chegam e perguntam para a gente, o que vocês, pedagogos, estão fazendo com as nossas crianças? Assim? E a gente pergunta, por quê? Não, porque elas pararam de brigar, ela parou de chupar o dedo, ela parou de ter pesadelos à noite, mas eu só vejo vocês pintando, assim, e fica fazendo essas coisinhas, assim, só isso mesmo. E a gente convida os pais, vocês não têm vontade de ficar um pouquinho com a gente, pintar um pouquinho, fazer essas coisinhas um pouquinho? E não demora 1, 2, assim, no máximo 3 dias, eles estão perguntando se não podem ficar o dia inteiro conosco, fazendo aquelas coisinhas que a gente chama de brincar. E eles ficam super felizes e animados e acham que é isso mesmo, que
que a vida é difícil, mas que as crianças, apesar de tudo, deveriam ter uma oportunidade de brincar, uma oportunidade de cantar, uma oportunidade de ser criança. Tem me animado muito. No Brasil, eu fico muito feliz que existam muitos movimentos de brincar. Eu acho que o Brasil ainda, apesar de tudo, é um país que realmente tem se preocupado. Eu vejo pessoas discutindo. Eu acho que a gente poderia fazer mais, mas eu acho que a gente também está fazendo mais. Eu vejo vários projetos no Nordeste, eu vejo vários projetos no Sudeste, no Sul. Onde eu vou, eu vejo pessoas realmente brigando, discutindo e achando que quando nós passarmos por dificuldades econômicas, ou seja, quais forem, a gente não precisa tirar a educação física, nem a educação artística, nem a aula de música das nossas crianças. Ao contrário, a gente deveria investir cada vez mais nisso. E uma outra coisa que eu tenho visto mesmo assim é que a alegria cura. Então, a gente não há motivos para a gente não brincar. E eu acho que o mais importante nesse momento assim é a gente não achar que brincar é algo complicado, que brincar precisa ser assim, sabe, tem que forrar tudo, não assim, não pode se machucar, não pode sujar. Não, deixa as crianças, se possível, colocarem os pezinhos no chão mesmo. Se possível, fica ao lado dela e deixa ela experimentar o subir na árvore e conversar com os macaquinhos. Isso é muito bonito e muito importante mesmo assim. Claro que a gente vai sempre se preocupar com a segurança dela, mas a gente não precisa achar que ela não sabe fazer e que ela vai se machucar. A criança tem uma percepção muito bonita, muito legal do que ela pode e não pode fazer. Eu acho que isso para a gente é o mais importante. Na pedagogia de emergência, então, a gente tem viajado muito para muitos países mesmo, mas também aqui no Brasil a gente tem visto a importância do brincar. A gente está passando por uma pandemia que ela é bem pesada e especialistas estão dizendo que terá grandes consequências para as nossas vidas. Quem por ela sabe, quem tem filhos em casa sabe. Então, assim, brinque com seus filhos, não se preocupe, não precisa ser as brincadeiras mais caras, as brincadeiras mais difíceis, aquelas brincadeiras que você precisa passar a noite inteira bolando. Não, canta aquela música que você cantava e que você era feliz. Pega aquele laço que você tinha e que pulava com ele, vai fazer uma dobradura, sabe, assim, pergunta para ele o que ele está brincando na escola, assim, troquem brincadeiras. Você brinca uma vez, vamos brincar de limpar a casa. Se está tão difícil assim, vamos brincar de limpar a casa, vamos brincar de passar pano na casa, mas também vamos brincar. Deixa, como o Wellington diz, deixem as coisas fluírem. E aí a gente vai ver como essa alma vai ficar mais animada. Eu nunca vi ninguém ficar triste quando uma criança está brincando e dá aquele sorriso. Assim, é impossível a gente não sorrir junto com ela. Assim, eu tenho caminhante com a minha esposa, nós estamos grávidos de 8 meses e a gente vê um bebezinho dando aquele sorriso, aquele bebezinho brincando naquele carrinho, com aquela fraldinha, com aquela chupetinha, e a gente já fica super feliz. Então, assim, claro, às vezes a gente não tem espaço, às vezes a gente não tem aquilo que a gente gostaria de ter, mas a gente tem aquilo que a gente tem, e é com isso que eu acredito muito que a gente pode trabalhar brincando nesse momento. Tá bom? Um espacinho para a gente ainda conversar um pouquinho. Puxa. Posso falar, Dani? Puxa, que delícia ouvir vocês, aprender com vocês. Eu estava aqui ouvindo, né, o Reinaldo, ouvi várias histórias já deles. Eles são 2 modestos, têm um currículo gigante de umas 3 páginas que eu nem li tudo. Aliás, eu não li nada. Mas o Reinaldo, ele é cofundador da Pedagogia de Emergência no Brasil, coordenador pedagógico do time internacional da Pedagogia de Emergência, é um dos pioneiros e mais experientes educadores que aplicam no Brasil e no mundo esse conceito da Pedagogia de Emergência. É uma abordagem educacional que busca incidir diretamente nos momentos seguintes aos episódios de trauma. Além disso, é um ser humano fantástico. Eu conheço o Reinaldo, ele é docente de instituto, é um cara incrível, assim, de uma
competência e um respeito gigante. E o Wellington, que eu não tinha apresentado, ele é fundador da ONG Doutores da Alegria, é uma organização pioneira no Brasil em levar alegria às crianças hospitalizadas, através da arte do palhaço profissional. Investiu em pesquisa para desvendar o impacto da alegria na adversidade. Empreendedor social, ator, palhaço, sobretudo um inquieto e amante dos hábitos de pesquisar, se divertir e aprender com isso. Eu sou fã de vocês, tenho pesquisado algumas coisas e tenho visto, na verdade, o quanto esse brincar, essa alegria faz diferença na vida das pessoas. E aí, uma pergunta, né? Assim, a criança, ela é mais vulnerável e ela brinca muito mais. O paciente, quando ele está no hospital, ele também está vulnerável, né? A gente está num momento de pandemia, embora a gente sempre foi vulnerável, mas agora vem à tona que nós estamos totalmente vulneráveis. Eu queria perguntar para vocês, assim, qual a oportunidade nessa vulnerabilidade? O que o brincar pode trazer, esse brincar potente que vocês estão falando, nesse momento? Né? Quais são as curas que ele pode trazer? Ok, vamos lá. Tá me ouvindo? Eu tô. Legal. Olha, a primeira coisa que acontece é como justamente o Reinaldo falou, né? Eu tenho uma expressão agora que é brincar para fluir. Então, quando a gente... Por quê? Porque quando a gente está brincando, a gente está voltando também àquela primeira forma de interação com o mundo, primeira forma de interação com a vida, de experimentar, de tentar ficar em pé, depois cair sentado e rir de você mesmo. Então, quando a gente está brincando, a gente se leva menos a sério. Quando a gente se leva menos a sério, a gente é mais generoso com nós mesmos e com as pessoas em volta. E a gente, então, se abre para aprender mais. E o que isso faz é que a gente seja capaz de encontrar possibilidades onde elas parecem não existir. É isso que a brincadeira faz, porque a gente está exercitando nossa imaginação. E é quando, de repente, a gente fala, uau, por que eu não faço desse jeito? Ou, nossa, vou fazer isso não só quando eu estiver brincando, mas vou fazer isso na minha vida. Então, a gente, quando está brincando, a gente está exercitando nossa criatividade, os nossos não limites, mas, na verdade, a nossa capacidade de incluir. E, principalmente, quando a gente brinca e usando todo o corpo, aí, então, o corpo inteiro agradece, porque a gente sai das nossas zonas conhecidas e a gente se joga, a gente se atira. E isso dá para a gente uma sensação de plenitude muito gostosa. Então, por isso que eu diria que, nesse momento de pandemia, todo tipo de brincadeira e atividade que a gente puder fazer, por exemplo, as famílias, jogos, e principalmente jogos, assim, você pode jogar uma bola, você pode jogar um basquete, praticar um esporte, mas, na verdade, a melhor brincadeira é aquela que não tem placar. É aquele jogo que você joga para ele continuar acontecendo, que é o que a gente chama de um jogo infinito. Então, mas você pode começar com brincadeiras de tabuleiro para poder exercitar a sua estratégia e se divertir com isso. E depois você pode ir para brincadeiras para quem tem bichinho em casa, com animais. Mas não tem nada que seja mais gostoso do que ver uma família rindo e se divertindo junta. Ou, por exemplo, pai, o que você jogava? Do que você brincava quando você tinha a minha idade? Está aí uma pergunta que traz uma série de memórias incríveis. Vamos experimentar essa brincadeira que eu nunca ouvi? Então, por exemplo, eu me lembro que uma das coisas... Eu sou de uma época que eu podia brincar na rua, a hora que fosse, que passava assim, um carro ou dois na Vila Mariana. E o que a gente mais gostava de fazer era jogar queimada, porque todas as crianças da rua vinham e ocupavam aquele espaço e a gente ficava jogando queimada, uma partida atrás da outra. E desse jogo de queimada, a gente saía para depois montar
shows, espetáculos, tudo feito com as coisas velhas que tinha na casa, com roupas e tudo mais, mas a gente levava aquilo muito a sério e se divertia muito e chamava os pais para vir ver. Então, toda brincadeira que inclui todo mundo, e lembrar que cada criança tem seu tempo, né? Tem umas que querem brincar mais, outras querem brincar menos. E eu diria, quando a gente for brincar, para colocar, deixa o poder na mão das crianças, elas que liderem, que daí a gente vai se surpreender ainda mais. Show. Muito bom. Os cientistas falam que nós somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que nós somos feitos de história, né? O Eduardo Galeano que fala isso. E queria ouvir de vocês uma história de cada um de vocês, uma história que marcou a vida de vocês e que o brincar trouxe a diferença na vida das pessoas. Ok, quem começa? Que eu acabei de falar. Eu, Rei. Eu falo sim. E, legal, Rei. Na verdade, é uma das histórias que eu mais gosto. Por outro lado, é uma das histórias que também me machuca muito, assim, ela me machucou muito e hoje ela é uma história que me traz muita satisfação profissional, muita humana, assim. Eu estava no Iraque, no Kurdistão, no norte do Iraque. Nós fomos trabalhar lá porque o Estado Islâmico invadiu esse país. Nós, de repente, estávamos assim com milhares eram 600 mil pessoas nas ruas, e imagina então a quantidade de crianças. Nós tínhamos certeza que nós não conseguiríamos atender todas, isso já dava uma aflição, assim, pô, e agora, como é que a gente vai fazer? Mas aí chega um momento que a gente também tem que fazer o que é possível, assim, né? Eu gosto muito dessa palavra dessa frase que solidariedade não é você dar aquilo que você não mais precisa, e sim compartilhar aquilo que você tem de melhor. Então, neste momento, o melhor é aquilo que a gente sabe fazer, que a gente estudou para fazer, que a gente carrega no coração, e no meu caso, então, era brincar. E eu lembro muito de uma menininha que a mãe falou que ela estava super, assim... Ela falou, né, a minha filha está muito mal, sabe? Ela não dorme muito pouco, e quando dorme... Ela já tem 8 anos, está fazendo xixi na calça, está fazendo cocô na calça. Assim, tá chato, porque as pessoas ficam falando que ela tá fedendo, que ela cheira mal e tudo isso. E assim, a gente via o sofrimento dessa mãe. E a gente tentou, então, tirar essa criança da sala de aula, que tinha se transformado num quarto, né? E ela não queria sair de jeito nenhum, e a gente também entendia que ela não queria sair, porque a mãe dela tinha dito o que tinha acontecido, ela viu quando o pai dela foi assassinado. Isso já é pesado demais para uma criança, imagina, numa situação de guerra. Mas, de repente, o nosso professor curdo foi lá, conversou com ela em curdo, pegou na mãozinha dela, ela levantou, toda encurvada, toda enrijecida, toda dura, assim, como ela fala, nada fluía, você via, assim, olheiras profundas, não havia brilho nos olhares, as mãozinhas bem duras, assim. E ela entrou na nossa roda, e nós estávamos fazendo bolinhas de sabão com material chamado outro, a gente estava brincando disso. E aí, assim, isso me arrepia, porque mais ou menos assim, depois de 30 minutos, ela levantou e nós achamos que ela fosse sair correndo, mas para nossa surpresa e para nossa grande alegria, ela, quando se levantou, perguntou se podia cantar uma música. E ela cantou essa música, e pelo jeito era uma música muito conhecida, talvez uma música popular do Kurdistão, porque todos começaram a cantar, todos começaram a bater palma, e aí ela saiu, assim, ela voltou para o lugarzinho dela com um sorriso enorme, assim, enorme. Assim, já dava para ver como já tinha dissolvido um pouco tudo aquilo. Ela sentou, e aí acabou a roda. No outro dia ela chegou com uma roupa toda bonita, com cabelo penteado, assim, como as mulheres curdas são, todas produzidas, assim. E a mãe veio falar, nossa, ela não teve pesadelo, ela não fez xixi, não fez cocô, levantou, a primeira coisa que ela quis fazer foi tomar banho e perguntou quando é que as aulas iam começar de novo. Ou seja, o ritmo estava voltando, a relação, sabe, a confiança nas pessoas estava voltando, essa vontade de viver estava lá. Se ela está curada,
Provavelmente não. Eu sei que hoje ela está muito bem, mas não foi isso que a curou. Mas foi esse momento de brincar, de cantar, que tirou dessa escuridão, que mostrou que ela percebeu que dá para fazer, que dá para confiar de novo. Isso para mim foi uma... Existem muitas histórias, mas essa é uma que eu gosto muito. Eu tenho uma fotinho dela assim, e aí toda vez que eu penso no Kurdistão, Iraque, eu sempre penso como ela está, e eu sei que ela está bem, que ela conseguiu voltar para a escola e tudo, assim, isso me deixa bem feliz, assim, bem animado. Linda história, Reinaldo. Eu vou contar uma então agora. Essa história eu guardo no coração porque foi assim, quando eu ainda morava nos Estados Unidos, trabalhando com Clown Care Unit, num dos hospitais nós tínhamos uma criança chamada Crystal e ela estava na UTI. E sempre que a gente ia ver a Crystal, ela estava em processo de sedação. E aí, muita gente, né, diria, bom, ela está sedada, não adianta, então não tem o que brincar. E palhaço, como eu disse, né, um ser muito inquieto, ainda mais dentro de um hospital. Para nós, o fato dela estar sedada, deitada naquele leito, aparentemente sem reagir, simplesmente era, tá bom, é assim que ela está nesse momento, então vamos brincar dessa forma. Então a gente usava muito a música e a gente trazia fantoches e a gente criava histórias e sempre histórias muito divertidas, onde um dos personagens estava sempre fazendo alguma coisa errada e o outro estava sempre pegando ele no flagra. Bom, durante uns 2, 3 meses, mais ou menos, a gente visitou a Crystal, sempre nesse estado de sedação. E depois ela foi para o quarto, ela teve alta, mas a gente ficou um tempão sem vê-la. Quando foi 2, 3 meses depois, ela voltou para o hospital para dar continuidade ao tratamento. E aí a gente viu uma Crystal completamente diferente, né? Mais corada, mais bonita, internada ainda, mas tomando os medicamentos intravenosos. Mas a gente chegou no quarto e ela olhou para a gente assim, de uma maneira como quem fala, que legal que vocês vieram. E aí chegou uma hora e a gente falou, poxa, que legal, pô, você aqui, né? Agora você está acordada, porque quando a gente ia visitar você, a gente estava toda hora falando isso, fazendo aquilo, né? Mostrando, eu tinha um fantoche chamado Woody, que ele era sempre muito xereta, sempre fazendo o que não podia. Ela falou assim, eu me lembro. Aí a gente ficou assim, parado. Ela falou assim, inclusive no dia do meu aniversário, do parabéns a você que vocês cantaram para mim, você, na língua que você fala, né, no meu caso, português, e a doutora Girafa cantava em francês. Aquilo, para mim, foi algo que me mostrou muito a capacidade, a força da conexão do brincar. Né? Porque enquanto a gente estava achando que a gente estava entretendo, na verdade, estava tendo uma conexão que estava rolando e que estava surtindo algum tipo de efeito na vida dessa criança, a ponto dela se lembrar e compartilhar isso com a gente depois. Então, foi aí que eu vi, pela primeira vez, a força do brincar, porque é literalmente quando a gente está fazendo algo que não só é muito prazeroso, mas que está toda hora estimulando a gente a querer brincar mais e aí justamente ver possibilidades onde elas parecem não existir, suplantar barreiras e fazer a mágica acontecer. Então, eu sou extremamente grato à minha parceira na época, a Caroline,
e a Crystal por esse ensinamento que ela nos deu, de que primeiro, a importância da gente chegar com uma cabeça completamente oca, aberta, sem expectativa, e oferecer, trazer a brincadeira, independente da interação que vem, porque tudo que vier é lucro. E é assim que você cria histórias de encontros que mudam a sua vida, porque mudam o seu jeito de ver o mundo. Olha, Opa! que louco. Que linda essas histórias. E eu tenho certeza que todos, né? Tem muitos comentários com algumas histórias lindas também. Tem uma aqui da Rosinei Miranda. Ela fala assim: estive hospitalizada por alguns dias, me sentia muito angustiada. Um dia apareceu um grupo de palhaços visitarem a pediatria. Fui até eles e pedi para também passar na ala dos adultos, levando um pouco de alegria. Eles foram, foi maravilhoso ter tanta alegria. Amo vocês, ela colocou. Muito obrigado. A gente tem uma pergunta aqui da Regina, ela é educadora da Maré, e ela fala assim: o que faz os adultos pararem de brincar? Por que será que isso se instituiu na nossa civilização? Olha, eu vou colocar muito do que eu observo, né? Vai se criando essa mentalidade de que brincar é uma coisa de criança e que você tem que passar a ser um adulto, você tem que ter responsabilidades. E então é como se você fizesse uma transição de uma ação muito gostosa, muito divertida, mas que não leva a nada, porque esse era o olhar sobre o brincar. É uma distração, é coisas que as crianças fazem. Não fosse o legado de Winnicott, por exemplo, mostrando para a gente o que acontece, né, quando a criança brinca, ou também Huizinga. Então, quer dizer, o brincar, agora as pessoas estão começando a olhar com mais cuidado e justamente a fazer pesquisas e ver a importância de você continuar desenvolvendo a tua inteligência lúdica na adolescência, na fase adulta, porque, na verdade, tudo é como esse jogo infinito que o James Cars fala. Porque ele fala, o jogo, né? Normalmente, o jogo finito, ele tem começo, meio e fim, tem regras, e você entra nele sabendo que você vai sair ganhador, perdedor ou empatador. E o jogo infinito você joga para que o jogo continue acontecendo. Então, quanto mais gente entrar, mais divertido vai ficar, porque tudo vai mudar e você vai criar novos jogos, abrir novos espaços. Quer dizer, essa é essa qualidade da relação que a gente pode ter com a vida. Mas brincar antes era tido como algo que só é pertinente para a criança, e qualquer adulto que fosse fazer isso ia ser considerado imaturo. É claro que se você brinca para escapar, se você como um adulto brinca para escapar das suas responsabilidades, para não olhar para elas, aí temos um problema. Mas você suprimir completamente e substituir o brincar pelos jogos justamente finitos, onde um time ganha, outro time perde, ao invés dos jogos de cooperação, tudo isso também vai sendo visto como uma preparação para a vida real, a selva de pedra. Entende? Então, assim, a beleza desse momento agora é que a gente está num momento de humanidade para a gente rever muitas dessas formas de pensar e agir. Por isso que eu perguntei, como é que a gente quer sair da nossa internação? E uma conversa como essa hoje pode inspirar muita gente para a ação. Como é que eu posso trazer mais brincadeira para a minha vida, de modo que eu continue acessando a fase mais legal, porque era uma fase em que a minha imaginação estava correndo solta e tinha uma expressão maravilhosa, que é faz de conta. Faz de conta que isso aqui é uma varinha mágica, que tudo transforma. Pronto,
A hora que você começa a formular todos os impactos da sua varinha mágica, você já está num lugar onde você está criando. E você está trazendo sua criação para o mundo, para a vida. Não tem sensação mais bonita do que essa. Então, eu estou muito feliz que hoje, como contraponto a toda essa... O Reinaldo trabalha tanto, né, com as populações em trauma. A gente está vivendo mudanças tão rápidas que vêm sem bula, sem manual de instrução, e é justamente a sensação de não fazer parte da brincadeira que começa a trazer ansiedade, que começa a levar essa ansiedade para uma depressão. E, na verdade, a gente tem, sim, um antídoto. E esse antídoto é a nossa capacidade de desenvolver a inteligência lúdica e realmente brincar. Desde se você não tem oportunidade de sair, mas você leva 1 hora num jogo, num game, num jogo assim por vídeo com outras pessoas, qualquer atividade lúdica que você conseguir fazer, ela te põe em contato com a tua potência, com o teu lado mais saudável. E a vontade é de fazer mais. Então, não tem contraindicação. Muito bom. Se ela coloca a gente nessa potência, então eu posso dizer que brincar é o verbo do futuro? Você pode tranquilamente dizer que brincar é o verbo do futuro. Aliás, essa expressão, você sabe que eu aprendi entre os futuristas, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com os Doutores da Alegria, eu falava, gente, palhaço no hospital é o futuro, mas eu não sabia articular como. Agora, a gente já tem as palavras. É disruptivo, é co-criativo, né? Porque a criação é conjunta do adulto, que é o palhaço, com a criança. E nesse ponto também, olha, para os adultos, eu vejo, assim, o Doutores da Alegria inspirou muita gente a buscar a formação de palhaço, exatamente para poder entender um outro jeito possível de ver o mundo com verdade. E a base de tudo isso, o Doutores da Alegria tem um curso maravilhoso que chama O Palhaço para Curiosos, que é um curso que não serve para nada. Por quê? Você não vai sair palhaço, você não vai sair besteirologista. Pô, eu vou sair o quê? Você vai entender como é que ele vê o mundo. E como é que você aprende isso? Você aprende isso brincando. Então, são 8 encontros de jogos, sem nenhum objetivo de ganhar, perder nada, onde você vivencia. E quando você, como adulto, vivencia, aí tudo vai para o lugar. Porque aí você entende. Uma vez que você entende, você põe em prática. Então, deixa eu ver. Respondi a sua pergunta? Super. Ok, legal. Super Então, respondeu. assim, continuar brincando e sem se preocupar em ganhar ou perder. Perfeito. Muito obrigada, queridos. Puxa, passou 1 hora assim, olha. Eu tenho um monte de coisa para perguntar, mas aí depois a gente pode estar respondendo os próprios comentários. Nós tivemos aí 644 pessoas na sala conosco. Essa conversa está sendo retransmitida pelo SP Brincar, então a gente vai somar essas curtidas, né, com as cestas básicas, que vão para a Associação Comunitária Guainumbi e vai para o Lapidar, né, que é uma associação terapêutica também, e só tenho a agradecer vocês por essa conversa, foi incrível, eu pude aprender muito. É uma semana, a gente está finalizando hoje a programação da Semana Mundial do Brincar, né? E eu preciso agradecer todos os convidados, são ícones do brincar, que dispuseram seu tempo para compartilharem conosco suas experiências. Agradecer a Elaine Silva, o Ricardo Herz e a Vanille Govards, que deram um show agora, né, na introdução dessa live. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que curtiram, que comentaram, que nos incentivam a levar esse brincar para mais pessoas, para contagiar mais pessoas. Agradecer toda a equipe do Instituto Olinto, né, que estão aí nos bastidores nos ajudando, e todos os brincantes da São Paulo, capital do brincar. E acho que usar novamente as palavras do Galiano,
que diz que nós somos feitos de história, e dizer que por mais que algumas histórias já vêm páginas escritas, nós temos o poder de escolher e, portanto, nós temos o poder de acelerar ou atrasar ou mudar essa história, né? Então, que a gente possa ser protagonista dessa mudança, que essa vulnerabilidade que a pandemia trouxe seja apenas uma oportunidade da gente aparar as nossas arestas, né? E nos colocar rumo a uma sociedade mais humana, mais respeitosa, mais empática, mais amigável, e aí, então, mais brincante. A gente está com o Ricardo Herz, que, assim, super, assim, eu passei uma mensagem para o Ricardo, e ele super topou estar aqui conosco, ele vai estar fechando a live, então, queria super agradecer novamente a todos vocês. Wellington e Reinaldo, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar, que a gente não colocou aqui? Vocês gostariam de acrescentar algo? Por favor, fiquem à vontade. Olha, eu só queria... a gente fazia uma época umas sessões brincando com pais e filhos. Então, para vocês que estão em casa, uma coisa que era sempre maravilhosa é pegar todo aquele monte de roupa velha que não serve, essa coisa toda, e a gente jogava assim num estrado, e as pessoas podiam escolher as roupas que elas quisessem para fazer as combinações mais estranhas, e daí a gente fazia um desfile de modas. Então, eu queria deixar essa brincadeira para os pais fazerem com os filhos, porque não tem nada mais engraçado do que você fazer um desfile de moda escalafobético com a sua família, porque as crianças vão ver os pais de um outro jeito, os pais vão ver as crianças também numa plenitude de brincar, não tem contraindicação. Então, queria deixar de presente aí essa brincadeira, que é muito fácil de fazer em qualquer lugar. Muito obrigada. Uma receita médica. Exatamente, posologia. Oi, Rê. Eu só queria dizer que a gente adulta, a gente acha que não pode, que não sabe, que esqueceu. Mas quando a gente vai no banheiro tomar banho, todo mundo canta. Todo mundo fica lá se achando. Então, sai do banheiro, ou viva pensando que está no banheiro, que está sozinho, e cante, e brinque, e para de se preocupar com o que os outros vão pensar de você. O problema não é deles, é nosso. É a gente que tem que saber o que é bom para a gente. Brinque com o coração. Muito obrigada, gente. Vocês são puro coração. E eu acho que é por isso que é tão... Eu amo Reinaldo. Eu também vou escrever isso aqui, tá? e muito obrigada. Então, que a gente possa soprar essa semente do brincar aí na casa de vocês, e que vocês possam brincar muito, assim como o Reinaldo, o Wellington trouxe, e o Ricardo e a Vanille, que na verdade eles brincam com a música, né? Eu achei incrível a maneira que eles fazem os movimentos, né? Além da música ser gostosa de ouvir, dá vontade da gente se movimentar. Então, muito obrigada, Ricardo, por você aí finalizar pra gente essa live. Gente... Valeu vocês. A gente tá... Agora que você falou de uma semente, então a gente resolveu tocar uma outra música. A gente ia tocar a primeira música que a gente tocou hoje. Tocar Vanille tem uma composição que chama A Viagem da Semente Voadora, que é quando aquela pessoa, quando você assopra aquela semente que voa, sabe? Que espalha. A gente está procurando a partitura, só um segundinho. Perfeito. Olha, enquanto isso, vamos fazer... eu também escrevi, hein? Tá de lápis, dá para ver? Reinaldo, então vamos brincar um pouco? Que tal? Ótima ideia. Vamos brincar? Então vamos. Boa. Vamos fazer eu perguntei para uma criança que brincadeira ela queria brincar hoje, ela falou que queria aquela do Equador. E aquela do Equador é assim, polegares para frente. Depois dos polegares, a gente guarda os polegares e indicadores. Eu sou meio perdida indicadores, aqui. Mindinhos, ok? Então, polegar, indicador, mindinho. Só que nós estamos no Equador. E lá eles falam assim, palo, bonito e. Palo, bonito e. E a musiquinha é bem simples, é assim, ó. Palo, 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 bonito, palo e. De novo.
Palo, 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 bonito, palo. palo, Segunda parte é palo, palo, bonito, palo, 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 bonito, palo. Sem vergonha, só façam, tá? Então, Faz aí, Daniel, também. 1, 2, 3 e palo, 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 bonito, palo, 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 bonito, palo, palo, bonito, palo, palo, bonito, palo, Isso! Uhul! Muito bom! Ó, todo mundo hoje no jantar, hein? Achamos! Palo, palo, bonito, palo, Isso! Palo, bonito, palo, palo, Ó, façam em casa e depois digam pra gente como foi. Quem conseguir fazer com os dedos da mão, faz com os dedos do pé. Ui! Tá bom. E aí, Boris? Bora! Bora! Viagem da semente voadora. Viagem da semente voadora. Bora! Muito obrigada, foi muito interessante. É verdade. É muito importante. Não vamos esquecer de Nossa. brincar, pessoal. Não. Muito obrigada. Brincar sempre. Obrigada, obrigado, gente. Ricardo. Vocês foram incríveis. Falou! Prazer. Obrigado. Parabéns, E obrigado a prazerzão. todo mundo que deu like para a gente fazer as doações. Obrigado É isso pela aí. música maravilhosa, Linda, pela linda. companhia incrível. Hey, sempre tão bom te ver, meu amigo. Daqui a pouco a gente se abraça de verdade. É isso aí.
Sara e galera da Fundação, muito obrigado por fazer esse dia possível. Obrigada a vocês, gente. Vocês foram incríveis. Dani ainda está no ar. Tchau, gente. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada. Valeu aí. Prazer. Obrigada, gente.